Após o presidente Jair Bolsonaro incluir mais atividades no rol de serviços essenciais, diversos governadores se manifestaram pelas redes sociais, afirmando que ignorariam o decreto presidencial. Bolsonaro disse: alguns governadores se manifestaram publicamente que não cumprirão nosso decreto número 10.344 de 2020, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na Justiça ou, via congressista, entrar com projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado Democrático de Direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. Foi ampliada a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Vamos saber os detalhes, então, com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está hoje lá no Palácio da Alvorada. Luciana, que atividades são essas? Bom dia. Olá, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. As novas atividades consideradas essenciais durante a pandemia do novo coronavírus são salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas olha só, ele não começa a valer imediatamente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que estados e municípios podem fixar regras próprias. Então, essas atividades só podem voltar a funcionar com autorização local. E hoje tem mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio da Alvorada. Essas reuniões são periódicas, acontecem desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro e nela os ministros apresentam o que cada pasta tem sido feito e o que tem sido feito por cada pasta e quais serão os próximos passos de cada uma. E logo cedo o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na porta do Palácio da Alvorada, onde participou do hasteamento da bandeira. Ele estava acompanhado de ministros e após a cerimônia, o presidente cumprimentou apoiadores, como já é de costume, e seguiu para essa reunião que acontece lá dentro. Renata. Convênio interinstitucional. O que é isso aqui, presidente Alexandre? Ministro, com esse convênio, são 50 instituições de ensino superior portuguesas que aceitam o Enem como forma de acesso. Quer dizer que, se eles fizerem o Enem desse ano, que as inscrições começam em 11 de maio, só em Portugal são 50 instituições que aceitam e você pode fazer faculdade lá? Exatamente, ministro. Fora do Brasil e outras do exterior também. Exatamente. Gente, continuem estudando. Está programado para a gente ter Enem em novembro. Sabemos das dificuldades, coronavírus, a crise, mas o brasileiro não foge à luta. O brasileiro é um forte, tenho certeza que em breve a quarentena, a crise vai passar, a vida volta ao normal e vai ter Enem no final do ano e vai dar tudo certo, tá? Continuem estudando, tenham fé, fiquem com Deus. Vamos falar agora sobre o combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde criou uma estratégia para ajudar estados e municípios a enfrentarem a doença. A ideia é definir diferentes tipos de isolamento social para os lugares a partir do nível de risco. A estratégia do Ministério da Saúde contempla avaliação de risco, medidas de distanciamento social e um painel de monitoramento. A velocidade de crescimento e a mobilidade urbana serão alguns dos quesitos analisados em cada localidade. De acordo com o resultado, a classificação do risco de propagação do vírus pode variar de muito baixo a muito alto. Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta para que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar suas decisões.
De janeiro até agora, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 38 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram especificamente para reforçar o atendimento por conta do coronavírus. A pasta também disponibilizou 4 milhões e 800 mil testes rápidos, habilitou 3.350 leitos, distribuiu 83 milhões de itens de proteção individual e 557 respiradores. Diante da falta de respiradores para comprar no mercado internacional, o governo teve de preparar o mercado nacional para produzir os equipamentos. A previsão é que até o final de maio, as 4 empresas nacionais que estão produzindo respiradores entreguem 2.600 unidades. O Ministério da Saúde também está enviando equipes aos países onde há empresas que possuem respiradores para fazer as negociações pessoalmente. Nós estamos enviando já essa semana uma equipe para a Ásia, para tratar como grande fornecedor, para nós podermos ter uma linha direta sem os atravessadores. Estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova York. O que foi desenhado pela nossa equipe para abordar a melhor estratégia em cada local, o que a gente vê como a melhor estratégia em cada local das regiões do Brasil. Vou falar mais uma vez. Não é uma política de isolamento, nem é uma política de flexibilização. Isso é uma análise de cada local. A partir dessa análise, a gente avalia e define quais as ações que nós consideramos ideais. Isso é uma diretriz. A decisão, vocês sabem, cabe aos estados e municípios. O que o Ministério da Saúde faz é disponibilizar uma linha de raciocínio, o que ele considera uma linha de avaliação adequada, vai estar sempre disponível para discutir com qualquer secretário estadual ou municipal estratégias locais para ajudar na interpretação da ferramenta, se esse lugar não tiver e a gente vai trabalhar junto. Isso é uma coisa que eu quero deixar, eu falo todas as vezes, mas é como se tem que repetir sempre, né? Semana passada, esse trabalho ele foi feito trazendo CONAS e CONASEMS. Semana passada eu tive uma reunião com o CONAS e uma das reivindicações, que era que para os estados e municípios era importante um posicionamento do Ministério da Saúde. Isso foi colocado claramente na semana passada. Esse projeto já estava feito, eu já tinha dito para vocês que isso já tinha sido feito, acho que tem uns 10 dias, e que a gente estaria disponível para discutir com qualquer secretário estadual ou municipal que quisesse ouvir a nossa opinião, discutir com a gente. Em função do que aconteceu na reunião do CONAS, onde houve uma colocação direta quanto ao Ministério da Saúde ter uma posição, nós optamos por fazer essa apresentação. Essa apresentação foi, como eu falei, ela teve a participação no desenho dela das pessoas do CONAS e CONASEMS. Essa é uma apresentação inicial e a apresentação detalhada vai acontecer na quarta-feira, após uma nova rodada de conversa com CONAS e CONASEMS. Essa ferramenta, ela busca ajudar a entender a situação local e definir qual é a melhor estratégia para cuidar das pessoas, cuidar da sociedade. Então a gente avalia os riscos, tem uma avaliação. O documento ele é um documento mais longo, são quase 40 páginas. Então esse documento é dividido numa avaliação dos riscos, na medida de distanciamento social. Tem outros instrumentos para apoiar gestão de risco e um painel de monitoramento.
Como diz o texto, o objetivo é proporcionar avaliação de risco, definição de diretrizes de distanciamento social e outros instrumentos para apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-19 nas 3 esferas do governo. Isso é um trabalho que sempre vai ser feito em combinação com estados e municípios. Próximo, por favor, Renato. Dentro desse programa de avaliação, a gente tem o que a gente pode chamar de eixos. Então, a gente avalia a capacidade instalada, o perfil epidemiológico daquele local, a velocidade de crescimento, seja da doença, seja da ocupação, e mobilidade urbana. Isso vai receber um peso e, a partir daí, você define os níveis de distanciamento. Então, o risco pode ser muito baixo, moderado, alto ou muito alto. Para cada um deles, existe uma sugestão de medidas a serem tomadas. Elas estão todas discriminadas no documento original, que vai desde um distanciamento social seletivo, que é o mais simples, até uma restrição máxima em relação ao distanciamento. É importante porque eu várias vezes comentei aqui que a gente tinha desenhado uma matriz, que a gente tinha desenhado diferentes níveis de isolamento, distanciamento, se fosse o nome que fosse dado, e nunca alguém me perguntou quais eram. Nunca. A única pergunta sempre foi se era isolar ou não era isolar, se ia fazer lockdown ou se não ia fazer lockdown. Mas mesmo depois de eu ter falado várias vezes que existiam vários níveis, nunca me perguntaram quais eram esses níveis. O que me surpreende. Porque para mim essa talvez deveria ter sido a primeira pergunta que deviam ter feito a mim. Para entender um pouco melhor o que eu estava falando. Tá certo? Próximo slide. Além dessa avaliação de risco, a gente tem uma avaliação qualitativa, que completa uma matriz quantitativa, que é essencialmente de números. Um dos problemas que existe hoje é que a informação ela não tem a qualidade necessária. Isso não é um problema só da saúde, isso é um problema que acontece em vários lugares. Não vai aqui uma crítica. O que fica muito claro é que um trabalho nosso muito forte tem que ser na capacidade de gerar e capturar informação nos níveis municipal, estadual e federal. Porque se você não tem uma informação clara, você não consegue enxergar o que está acontecendo. E isso faz com que você trabalhe num nível de incerteza muito maior. E as decisões que você toma e as ações que você define, você tem que acompanhar muito mais intensamente, porque você tem que rever a cada momento, já que a base que você usou para tomar a decisão não é tão sólida. Próximo, por favor. Então aqui vão algumas premissas do que foi feito. O objetivo é prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação local e nacional das doenças, no caso a Covid-19. A abrangência, medidas proporcionais e restritas aos riscos de disseminação, adoecimento e gravidade. O que isso quer dizer? Cada região vai ter uma abordagem diferente. Óbvio que algumas regiões vão ter abordagens semelhantes, mas para cada região a gente vai definir qual o risco, qual a política. Como eu falei, essa decisão, a responsabilidade dessa decisão cabe aos estados e municípios. O governo federal, o Ministério da Saúde, vai estar sempre pronto para trabalhar junto com estados e municípios na discussão das estratégias, na discussão das ações, no acompanhamento. E mais uma vez, uma política como essa, uma estratégia como essa, ela tem que ser revisada frequentemente. A cada dia a gente aprende alguma coisa nova, a cada dia a gente tem uma informação diferente, e tudo isso é feito para melhorar, aprimorar qualquer projeção, qualquer planejamento.
Essas medidas elas envolvem outros setores, como representação civil, ela tem que ser integrativa. E como eu falei, a gente vai estar sempre junto de Estado e município. Isso é um trabalho verdadeiramente das três esferas. É assim que a gente vê esse trabalho, tanto no desenho, tanto nas ações, tanto no planejamento. E a gente conta que nós vamos ter sugestões, apreciações, ideias de trabalho conjunto do CONAS e CONASEMS, para que na quarta-feira a gente possa apresentar de uma forma mais detalhada o que eu estou falando aqui hoje. Próximo, Renato. Então, uma coisa clara é que essas ferramentas já estão sendo utilizadas. Muitas coisas do que a gente está falando aqui já estão sendo feitas em outros lugares, né? A gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul, que já está discutindo isso de uma forma mais iminente, né? Então, a gente tem, assim, a gente sempre vai estar falando de monitoramento de casos sintomáticos e contatos, avaliação dos leitos, acompanhamento dos leitos de UTI e enfermaria. E esse monitoramento, a gente tem que ter um painel de controle. Está sendo construído, porque na verdade isso, ações de agora, juntando as informações de todos os lugares para estruturar esse painel de uma forma completa. Ele tem que ser atualizado em tempo real, ele tem que trazer todas as informações relacionadas às doenças, ao sistema, ao cuidado e à evolução. Isso é uma coisa que a gente não tinha e não consegue estruturar da noite para o dia. Enquanto isso, a gente trabalha com a informação que a gente tem, vai tomando as ações necessárias e pouco a pouco vai tendo um sistema de informação cada vez melhor, que vai permitir que as nossas ações fiquem cada vez mais precisas. Próximo, Renato. Era isso. E aí a gente está... Vocês podem fazer perguntas. Uma coisa que eu esqueci de comentar, essa nossa visita ao Rio foi uma visita importante para a avaliação dos nossos hospitais federais. A gente, com a nossa chegada, conseguiu que o número de pacientes com Covid aumentasse, sendo tratado. Isso vai aumentar mais ainda, foi uma meta definida. O Ministério vai estar mais perto do Rio de Janeiro, existiu um distanciamento que me parecia ruim e a gente vai estar mais próximo agora, a gente vai estar mais presente, porque são vários hospitais federais, mais os institutos. E agora eu agradeço a presença de vocês e a gente está aqui para as perguntas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.